Estamos começando mais um Canal de Boa, hoje aqui na nossa live, aí no Instagram, Alex Rodrigues, recebendo aqui com muita satisfação dos líderes comunitários mais atuantes de São Luís, Paulo Henrique, que também é presidente do sindicato aí dos usuários de transporte do estado do Maranhão, tem feito um grande trabalho aí na cobrança, né, dessa questão da mobilidade, principalmente o transporte urbano, que é um caos. E, Paulo Henrique, satisfação recebê-lo aqui mais uma vez no Canal de Boa. Nos conte como é que está essa questão do transporte. A frota ainda é um problema sério, precisa ser renovada. Como é que está aí a sua atuação em São Luís nessa questão, na defesa dos usuários de transporte coletivo? Em primeiro lugar, para a gente é uma satisfação. Bom dia a todos. É uma satisfação, Alex, a gente estar aqui, entendeu? Para a gente não importa o local nem a distância. O importante é o comprometimento com a população. E nós viemos aqui na área Itaquibacanga, fizemos alguns levantamentos. A partir de segunda-feira, a direção do sindicato vai estar diariamente aqui na área Itaquibacanga fazendo levantamento de todas as linhas, de todos os ônibus, até porque ontem a gente esteve no Tabiana fazendo uma vistoria e a gente viu na realidade o problema sério de vocês aqui, inclusive a retirada de ônibus de linha sem autorização da SMTT. Imediatamente eu entrei em contato com o secretário da SMTT para tratar deste assunto, Israel, e ele me colocou imediatamente que em momento algum a secretaria assinou algum documento que viesse retirar algum ônibus daqui da área, principalmente do bairro daqui do Sabiana. Então, isso mostra que o consórcio central, administrado pelo seu Zé Luiz Medeiros e pelo seu Gilcinho da Ratrans, não tem nenhum comprometimento, nem responsabilidade com a população, principalmente com os usuários dessa área. Então, vamos mostrar para ele que o transporte tem que retornar e tirar esse péssimo transporte que está aqui hoje na comunidade, sem ter a mínima condição de levar e trazer o usuário. Eu te pedi aqui para desbloquear. E essa questão da licitação, doutor Canidé Barros, com os vereadores, quando eu era secretário, teve a questão da licitação e algumas lideranças olharam e afirmaram que não tinha, até pelo próprio Canidé, reunião que eu estive presente, não tinha na licitação a questão do atendimento fúnebre, que é uma luta há bastante tempo, há cerca de 3 décadas, aí do movimento Maccabi, que se espalhou na cidade. Contudo, os empresários não queriam atender, mas na especial fúnebre, e isso caiu como uma bomba dentro das comunidades, porque não houve mais o atendimento, não é verdade? O que você diz disso? Como que aconteceu? Alex, antes de eu entrar nesse assunto, eu queria fazer um respaldo aqui à comunidade da área Itaquibacanga. Vocês conhecem alguma pessoa aqui chamada Pereira, desta área? Que tem um cidadão chamado Pereira, que se diz morador da área Itaquibacanga, que onde ele entrou no ar hoje na Mirante, cobrando da SMTT e da Prefeitura um aumento de passagem aos empresários, porque a passagem está barata, os empresários estão com dificuldade de sobreviver e ele, na opinião dele, a passagem tem que aumentar. Eu queria muito conhecer esse Pereira, olhar na cara dele, olho a olho, para mim saber realmente quem é ele, se ele é filho da nossa cidade, se ele é filho aqui da área Itaquibacanga. Porque, sinceramente, um cidadão desse, se eu posso realmente chamar de cidadão, de respeitar a população do Dom Vicente e me pedir um aumento de passagem numa situação que a gente vive, e mesmo se não tivesse essa situação, não tinha como ter aumento. Uma das passagens mais caras, né? Uma das passagens mais caras, porque a pior qualidade do transporte hoje é o nosso. Porque depois da licitação, como você falou da licitação, no entendimento nosso, a licitação seria uma mudança geral no nosso transporte, uma qualidade de vida melhor para os usuários. Pelo contrário, hoje nós somos arrependidos de uma luta que nós tivemos 24 horas, entendeu? Passei praticamente 5 dias acorrentado dentro do terminal, fiquei dentro de um caixão em frente à prefeitura de São Luís. Quer dizer, foram várias lutas
Não foi só o Paulo Henrique, foram várias lideranças, vários companheiros, teve político envolvido no meio, trabalhando para que isso viesse a acontecer. A gente não está aqui querendo ser o salvador da pátria, mas foi realmente um conjunto de pessoas que trabalharam para que essa licitação acontecesse. E depois que aconteceu, pelo contrário, aí mudou. Os empresários passaram a ser donos de tudo. Os terminais, que é do usuário, quem manda os empresários. Abandonado, a prefeitura a gente não vê da prefeitura um posicionamento concreto. A gente vê o Ministério Público se envolvendo, multando, chamando para conversar e nada é resolvido. A gente pergunta, cadê o PROCON, que vivia 24 horas dentro dos terminais na campanha passada? Hoje a gente não olha o PROCON, sumiu. E aí, ontem, quando eu estava por volta de 00:30 em casa, eu estava olhando alguns grupos e olho o deputado andando dentro de ônibus ontem para dizer, conversar com a comunidade, o que está acontecendo com o transporte. Eu acho, sinceramente, é muito cinismo, cara de pau, de um político andar num ônibus agora, que teve 3 anos para trás, teve 4 anos para trás e ninguém procurou a comunidade, ninguém procurou o usuário de transporte, ninguém teve a coragem de ir para dentro dos terminais, porque nós solicitamos em documento a comissão dos vereadores do transporte daquela casa. Não compareceu ninguém. Solicitamos a comissão dos deputados da área do transporte, não compareceu ninguém. Procuramos o Ministério Público, foi que nos deu a mão. E agora, eles são bonzinhos? Quer dizer que agora eles vão querer salvar a pátria? É com VLT, é com trem, é com avião por cima d'água, é com navio? Nós não acreditamos mais em tanta mentira. Nós vamos mostrar que quem coloca o político é o povo. E quem tira o político é o povo. O político, ele deu o pagamento, mas ele não recebeu o troco. E o troco vai ser dado para ele agora. Agora que vai ser dado em cima dessa política mentirosa que nós estamos sofrendo em termos desse transporte por essa incompetência e responsabilidade de quem não tem compromisso com o povo. Perfeito. Agora você decidiu ser pré-candidato a vereador, essa é a sua bandeira, né? O Paulo Henrique também é formado, tem grupos aí na questão do esporte, né? Times de futebol. E, no caso, seria as duas bandeiras que vai lutar, né? Pelo esporte e a questão do transporte, caso seja eleito na Câmara, vereador? Olha, na verdade, a gente foi muito cobrado pela nossa diretoria, onde tem 42 membros. E várias lideranças de São Luís. Várias lideranças de São Luís. Então, fomos convidados para que a gente pudesse fazer parte dessa trajetória, porque durante a nossa vida política, a gente vem só ajudando e contribuindo. Mas na hora do retorno, dos benefícios para dentro dos bairros, do que a gente cobra não aparece. Então a gente cansa, e a gente cansou, porque a cara da política no Maranhão é a mesma de 20, 30, 40 anos. São as mesmas pessoas, os ideais são os mesmos. Quais são os mesmos ideais? É de desviar dinheiro público. E é por isso que nós estamos sofrendo. Então a gente está com essa trajetória, vamos encarar essa batalha, vamos encarar essa luta, defendendo a área do transporte firme e forte, vamos defender a área do esporte, porque a gente tem um projeto magnífico, que são mais de 600 jovens dentro do nosso projeto, que é o projeto Futuro da Colina, o núcleo oficial do Clube de Regata Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, implantado no Maranhão. Não é só São Luís, é no Maranhão inteiro nós temos o projeto. Então nós vamos encarar essa luta, vamos tomar alguns posicionamentos, e se Deus determinar que a gente tem que ser, se Deus determinar que a gente tem que ir, a gente vai. Se ele achar que não é o momento, nós temos que entender, mas da luta a gente não pode desistir. A gente só consegue os objetivos lutando e mostrando a cara, olho a olho, conversando. Não tem por que se esconder, entendeu? Não tem por que se omitir. E não tem por que a gente não debater do que a gente sabe fazer, do que a gente conhece. Perfeito. São 7 anos e meio do governo municipal de Volta Holanda. Está saindo, né? E hoje a gente tem um elenco de pré-candidatos com muita qualidade, que são deputados na maioria. Também temos 2
também que não são ainda, não tem um mandato, que é o Gesael Marques e o Carlos Madeira, que é juiz, mas os demais são pré-candidatos, são deputados. Tem o doutor Iglesio, Duarte Júnior, Eduardo Braide, temos aí o Neto Evangelista, enfim, entre outros, né, pré-candidatos. Tem o próprio Adriano Sarney. Então, promete um debate aí bem acirrado, bem importante para a comunidade, para todos os eleitores que precisam ver essa mudança. No seu entendimento, o governo Edivaldo Holanda vai deixar saudade? Olha, para ser bem realista e verdadeiro, saudade, é impossível você dizer saudade. Porque o grupo do prefeito Edivaldo é formado de vários e vários secretários que a gente viu o interesse próprio, que a gente não viu e não olhou qualidade, que não viu e que não olhou compromisso com a população de São Luís. Um exemplo está aí a saúde, um exemplo está aí a educação, um exemplo está aí a infraestrutura, um exemplo está aí o esporte e um exemplo está aí o transporte. Algumas mudanças, algumas vantagens, teve, mas cadê a rigidez? Cadê o compromisso de se cumprir a licitação? Que empresário não venha determinar, porque a caneta está na mão do prefeito. Quem assina é o prefeito, não é empresário. E nós temos que ser mais fortes. As comunidades unidas, ela tem que ser mais forte. E em termos de pré-candidatos a prefeito de São Luís, são vários. Eu sempre digo nas minhas entrevistas, eu sempre digo nas minhas participações de rádio, que a política, ela não é ruim. A política, ela faz parte da trajetória do cidadão, do ser humano e da população brasileira. Mas nós temos que aprender a não dar a importância àquelas pessoas que foram cruéis, que foram má com a gente, que não cumpriram com as suas obrigações. Nós sabemos que dentro da política tem pessoas boas, tem pessoas sérias, tem pessoas comprometidas. Isso nós não podemos negar. Nós temos que ser coerentes, verdadeiros. Existem pessoas boas ainda na política do nosso país. E é por isso que eu acredito que a política ela tem jeito. Os políticos têm jeito. Tem político bom, tem político ruim. É como em toda a classe. Existe o bom e o ruim. Eu dou um exemplo do transporte. Quantos e quantos motoristas e cobradores tem aí maravilhosos, educados? E quantos não tem mal educados, que não tratam bem o idoso, o deficiente, e tem aqueles que tratam com carinho? Então é assim em todas as profissões. Mas eu acredito que o povo vai saber, vai dar uma oportunidade a quem é merecedor. Aquele que é merecedor nos seus projetos, nos seus ideais, no que é bom para São Luís, o povo vai escolher. O povo vai saber escolher. E aí vamos ver, durante os 4 anos, o que vai ser feito. O que realmente ele vai apresentar. É isso que nós queremos da nossa política, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso Brasil. Paulo, aproveitando, caso você seja eleito, qual é a medida que você vai propor, né, questão do transporte? Evidentemente, são várias medidas que a gente precisa adequar. Uma delas, com certeza, é exigir a renovação da frota, né, e a qualidade, para dar qualidade. Você estava me falando a questão que durante a pandemia, né, foi aí desligados os ar-condicionados dos ônibus e, enfim, nem toda frota de ônibus, nem toda 100% da frota, ela tem ar-condicionado em São Luís. Como é que você vê isso? Por exemplo, também está se falando de ônibus, mas as vias, o doutor Canidé, como secretário de transporte, fez algumas interferências na cidade para que desse fluxo, né, mobilidade. O que você vê nessa questão toda? Olha, na realidade, para você ter uma frota, uma qualidade de transporte, você tem que ter primeiro a via em condições. Nós temos bairros aí que não tem a mínima condição de passar nem bicicleta. E onde tinha ônibus não tem mais hoje. Então se precisa primeiro resolver isso com o prefeito, para que a gente possa dar uma mobilidade diferenciada
ao transporte coletivo. Segundo ponto no meu pensamento, quem tem que administrar os terminais é lideranças comunitárias. Isso é meu ponto de vista. As lideranças comunitárias é que deveriam ser gerentes dentro dos terminais. Por quê? Porque a liderança comunitária, ela conhece as comunidades. A liderança comunitária, ela conhece a população. E ela sabe, com certeza, se deslocar nas palavras e conversar com os moradores nas dificuldades que se enfrentam. E os pontos finais, dentro dos bairros, ele não pode ser acabado como acabaram com quase todos. Os pontos finais, eles têm que continuar. E quem tem que ser o fiscal nesse ponto final? É a comunidade. Tem que ter uma liderança trabalhando naquele ponto final, para que ele conduza os controles de horário, saída e chegada dos ônibus. Quando você bota alguém para trabalhar no ponto final dentro de uma comunidade, que não conhece o bairro, não se dá bem com a comunidade, tudo que ele faz em benefício à empresa não anda. Não anda. Está entendendo? Porque as coisas saem totalmente erradas. O nosso pensamento, se a gente conseguir adquirir uma cadeira daquela, nós vamos trabalhar para que seja feita essa lei, para que seja contratado lideranças comunitárias para ser gerente dos terminais e nos pontos finais. Eu até acredito que não é preciso ser lei. Não é nem preciso ser lei. Basta ter pulso. Basta o vereador, o prefeito, ter pulso nas suas decisões para que isso venha acontecer. Chamar o representante legal da empresa para que isso venha acontecer. Porque nós estamos cheios de pessoas aí que não é nem do nosso estado, não é nem da nossa cidade, e não conhece um terço dos nossos problemas da nossa cidade. Como tem secretário que está lá sentado numa cadeira ganhando 8, 10, 15, 20 mil, que não sabe, não conhece a metade do que se fala da área Itaquibacanga, não conhece a metade da área do São Raimundo, do Polo Cidade Operária, do Polo Turu. Quando a gente fala da área do Turu, que tem 27 comunidades, nem ficar rindo, porque não sabe nem onde é bairro, não sabe. Então isso é ruim. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de atitude. Você chega na Câmara de Vereador para falar com o vereador, quem me atende logo na entrada é uma pessoa que não sabe nem de onde veio a política, não lhe conhece, e diz: eu vou anotar seu nome, daqui a um mês você volta. O político não é para daqui a um mês atender a liderança. Marcação de consulta. É como marcação de consulta. Entendeu? O político, ele não tem que esperar a liderança vir aonde ele tem que ir até a liderança. Porque ele não foi durante a campanha toda. E por que ele vai sumir? Por que ele vai desaparecer? Ele não vivia e não sobrevivia com o que ele ganhava. E agora que ele está ganhando um pouco melhor, ele não pode se deslocar à comunidade. Então a política tem que mudar. Os políticos têm que mudar esse raciocínio. De esquecer as pessoas e ir atrás dele na Câmara. Ele que tem que vir atrás das pessoas nas comunidades. Porque com certeza, ele estando lá presente, ele será muito bem recebido sempre que vir. Agora, sumir, desaparecer, e só aparecer daqui a 3, 4 anos, meu amigo, aí, meu compadre, a taca tá certo. Bom, a gente fez aqui recebeu na entrevista aqui com Paulo Henrique. Paulo Henrique, lembrando que a gente teve a entrevista, mas com medidas protetivas sobre a questão do coronavírus, né? Temos álcool gel, distanciamento, tá com nossas máscaras, só tem um cinegrafista aqui. E, Paulo Henrique, eu queria que você deixasse suas considerações finais, né? Aí com o nosso canal de boa, e agradecendo sempre aí, seja bem-vindo. Em primeiro lugar, Alex, eu te agradeço a oportunidade de estar aqui. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por acordar, poder falar, me comunicar com os amigos, enxergar e poder dar um passo na frente. Porque sem ele a gente não chega a lugar nenhum. Esse é o ponto principal de cada dia da nossa vida. E quero aqui também agradecer e dizer para a área Itaquibacanga, a nossa comissão da diretoria do sindicato dos usuários vai estar aqui a partir de segunda-feira em tudo que é bairro, fiscalizando e cobrando da SMTT e da prefeitura, cobrando do consórcio central a entrega dos terminais ao nosso povo que está lá abandonado. Já vai fazer um ano que aquela reforma não acontece, que não sai. É só mentira por cima de mentira. Decisões por cima de decisões e que não é respeitada. A gente agradece de coração. Eu já tive agora pela manhã numa reunião no bairro de São Raimundo, ali da Santa Bárbara, já tive no Tibiri,
estou indo agora, saindo daqui, estou indo para o Iguaíba, porque a entidade ela é Estado. Então nós estamos indo para o Iguaíba, que lá eram 8 ônibus, agora só tem 2. Entendeu? O segundo, o empresário disse que não bota mais nenhum. Mas nós vamos mostrar como a partir da próxima semana os outros ônibus vão voltar. Porque ele não é dono de linha, ele não é dono do bairro, ele está lá para cumprir uma decisão que a MOB, lá já é MOB, é Estado, tem que ser respeitada com a ordem de serviço. Agradeço a oportunidade, espero voltar aqui outras vezes para que a gente possa passar as informações e receber também as opiniões, receber as críticas, que será muito bem-vinda para nós. Um abraço, valeu! Bem, com isso eu me despeço pedindo seu like, seu compartilhamento, se inscreva no canal de Boa. Forte abraço!